A circovirose ela também é conhecida como síndrome definhante multissistêmica dos suínos desmamados. É um dos muitos nomes que essa doença tem. E isso se dá devido às características, né, e principalmente à fase, à idade dos suínos que são mais acometidos. Pela principal síndrome de todas elas, que é justamente essa síndrome definhante, essa síndrome de emagrecimento progressivo que o vírus causa. Então, ela ocorre justamente nesse período de estresse pós-desmame desses suínos. Então, eles passam da fase de cria, né, entrando na fase de recria, que é aquela fase intermediária entre a cria, entre o nascimento e a fase de engorda. E aí, justamente por causa desse estresse pós-desmame, o animal ele fica susceptível a essa e a outras infecções também. Então, isso é o que determina, sim, e aliado a isso também o fato do animal deixar de receber imunidade colostral. Então, tudo isso, né, esse conjunto de fatores, faz com que essa síndrome ela ocorra com maior proporção nesses suínos em fase de pós-desmame. Então, como nós falamos, a doença é causada pelo circovírus tipo 2. Lembrando que nós temos outros tipos de circovírus, né? Circovírus tipo 1, que é um patógeno, é um micro-organismo muito comum na espécie suína, mas que não determina o surgimento dessa síndrome. Nós temos o circovírus tipo 2 e também temos circovírus causando doenças em outras espécies animais. Então, o circovírus ele pertence à família Circoviridae, como o próprio nome já diz, né? E o circo vem justamente de circular mesmo. Então, por causa das características do DNA, né, esse vírus é um vírus de DNA de fita simples, não é um DNA de fita dupla. E esse DNA ele tem um formato circular. Então, daí é que vem o nome da família Circoviridae. Ele é um vírus não envelopado. Então, nós sempre temos que lembrar daquela situação, né? Por ser um vírus não envelopado, essa ausência de envelope fosfolipídico, né, lipídico, faz com que o vírus ele seja mais resistente no ambiente. Então, se nós lembrarmos daquele conceito, né, que a gente vê lá em microbiologia, os vírus envelopados eles são menos resistentes no ambiente, porque esse envelope ele é constituído basicamente de lipídios e outras substâncias. Então, esses lipídios eles são facilmente desarranjados, destruídos, digamos assim, pela ação de desinfetantes comuns que são utilizados para desinfecção de instalações, de equipamentos e tal. Esses vírus não envelopados, eles não possuem essa camada lipídica, então eles são mais resistentes a esse tipo de componente, de composto, e também são muito mais resistentes no ambiente. Geralmente o vírus tem esse formato icosaédrico, né, perfeito, que parece aquele globo da morte, né, esse formato icosaédrico, e é um dos menores vírus que se conhece, né, que tem capacidade de replicação. Então o tamanho médio aí desse vírus é de 17 nanômetros, é minúsculo, né, é uma das menores estruturas virais que tem esse poder de replicação em um hospedeiro. Em relação à doença, né, a circovirose, ela é uma doença amplamente difundida, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do planeta onde se tenha suinocultura industrial. O primeiro registro da doença aqui aconteceu no ano 2000, lá na Embrapa Concórdia, né, que é a Embrapa justamente que é dedicada à pesquisa com suínos, em Santa Catarina. Então, esse foi o primeiro registro oficial. Mas aí o que aconteceu? Tempos depois, eles resolveram realizar um estudo retrospectivo e aí conseguiram obter amostras que estavam arquivadas, né, nos seus bancos de germoplasma, né? Recuperaram essas amostras que estavam arquivadas e submeteram essas amostras a isolamento. E, para surpresa de todos, conseguiram isolar o vírus de amostras que datavam de 1988. Então isso prova que a doença circulava no Brasil muito antes desse primeiro registro, que aconteceu no ano 2000. Tá? E é uma doença, como a gente falou, extremamente endêmica nos rebanhos brasileiros e mundiais. E é responsável por prejuízos significativos na indústria, principalmente naquelas regiões onde a suinocultura ela tem um destaque maior, como é o exemplo da região sul, da região centro-sul do Brasil.
Então, veja, estudos revelaram que a soroprevalência do PCV2, né, que é o vírus causador da circovirose, a nível mundial se aproxima de 100%. Veja que dado interessante, é uma doença extremamente mórbida, né? A morbidade é elevadíssima. O vírus ele tem uma capacidade de disseminação fora do comum. Nos animais em idade de abate, né? E quase nenhuma exploração está livre de anticorpos. Tá? Então, não é que todas as criações de suíno do planeta estão infectadas, estão doentes. Mas esses trabalhos de sorologia eles revelam que esses animais, em algum momento da vida, tiveram contato com o vírus e criaram anticorpos. Então, isso significa que é um vírus extremamente difundido e que fatores, como a gente falou lá no início, né, fatores desencadeantes, fatores de risco, podem fazer com que essa infecção se manifeste nessas criações onde o vírus possa estar, entre aspas, né, dormente. A síndrome de emagrecimento pós-desmame é uma doença que afeta exclusivamente suínos. Então, o vírus é um vírus específico da espécie suína, né, e esse tipo de síndrome nós não encontramos em outras espécies animais. Embora trabalhos tenham demonstrado a presença do vírus e também a presença da doença em suínos selvagens, como o próprio javali. Tá? Então, suídeos, né, como um todo, podem se infectar com esse vírus. O período de infecção, o período de transmissão mais comum data da 5ª até a 16ª semanas. Então nós temos que lembrar o seguinte, existe um período que nós chamamos de fase eclipse, ou período de incubação viral, que ele data desde a penetração, né, desde a invasão do vírus no organismo, até a manifestação dos sinais clínicos, os primeiros sinais clínicos da doença. Então, muito embora esses aconteça a partir dos 5 meses, mas em alguns casos a doença só aparece um pouco mais tarde, lá para os 8 meses, 8 semanas até 16 semanas. Então, leva um certo tempo para o desenvolvimento dessa sintomatologia, dessas síndromes. 50% dos animais infectados morrem em uma semana. Então, a metade deles, né, morrem em uma semana após a infecção e outros conseguem resistir a essa fase inicial aguda, entrando numa fase mais crônica. E aí que está o problema, né? Porque esses animais que conseguem... Lógico, a mortalidade também é altíssima, como a gente pode ver. Mas a problemática dos animais que sobrevivem também é enorme. Por quê? Porque aqueles que sobrevivem, eles têm sequelas fortíssimas, gravíssimas causadas pela infecção, que é justamente essa fase de subdesenvolvimento. Então, esses animais, eles apresentam uma baixa conversão alimentar, eles apresentam déficit no ganho de peso, e isso faz com que o desenvolvimento deles seja muito aquém do esperado, do desejado nessas criações industriais. Então, existem comparativos que mostram suínos infectados com suínos sadios, e é clara a diferença no desenvolvimento desses animais que estão infectados, que foram infectados, daqueles animais que não foram infectados, que são sadios. Então, o vírus ele atrapalha demais o crescimento, o ganho de peso desses animais, e tudo isso a gente sabe que influi diretamente no rendimento e na economia. Tá? Então, daí a grande também importância desse tipo de infecção. Os sinais exacerbados, eles vão acontecer geralmente quando nós temos a presença do que nós chamamos de cofatores. Então, quais seriam esses cofatores? O que poderia fazer com que o agente, com que a doença fosse mais agressiva nessas criações? Primeiro, a presença de fatores de risco. Então, aqueles bons e velhos fatores de risco que nós sempre já estamos acostumados. Por exemplo, superpopulação, né? Nós sabemos que os sistemas de criação hoje, de certa forma, a própria pressão da economia, né, dos compradores, fazem com que esses animais, essas criações, elas sejam um extremo confinamento. Né? Então, muitos animais criados muito próximos, o que aumenta muito, imensamente, o risco de transmissão não só dessa, mas de várias outras infecções. A ausência de circulação adequada de ar nessas instalações, a insolação, a presença de luz solar também de maneira muito aquém do que deveria, quantidade de comedouros e bebedouros insuficientes para a quantidade de animais que ali habitam. Né? Então, esses seriam mais ou menos fatores de alimentação inadequada, então níveis inadequados de minerais, de nutrientes essenciais.
que, por sua vez, vão influenciar também no sistema imunológico desses animais, que vão ficar predispostos a adquirir outras infecções, como essa, né? Então, são fatores de risco muito comuns. A ausência de vazio sanitário na criação, porque aí você sempre faz com que esses patógenos se perpetuem nas instalações entre a saída de um lote e a chegada de outro. Então, tudo isso contribui para que esses cofatores para que esses sinais eles sejam mais exacerbados. E também agentes secundários. Existem trabalhos, né, ao redor do mundo que mostram que geralmente, quando você tem uma criação que está infectada pelo circovírus suíno tipo 2, na maioria das vezes, né, ela também está infectada pelo vírus da síndrome respiratória e reprodutiva, que nós falamos na semana passada. Então é como se os agentes eles sempre estivessem ali, lado a lado, atuando no mesmo local. Então, nós sabemos que a síndrome respiratória e reprodutiva, né, ela também causa sinais no trato respiratório, né, além de outros locais. Então, é como se fosse uma soma, né, de agressões que fazem com que os sinais aqui, neste caso da circovirose, sejam mais exacerbados. Felizmente, no nosso país, isso não acontece porque nós não temos a presença do vírus da síndrome respiratória ainda, né? Então, esse não seria um fator de risco tão preponderante no nosso país. Mas existem outros agentes, micoplasmas, como nós já falamos, né, outros patógenos oportunistas que podem se aproveitar dessas lesões iniciais para causar também agressões e piorar ainda mais o quadro desses animais infectados. Essa figura eu achei interessante porque mostra a circovirose suína como uma doença emergente. Então, se vocês observarem, o gráfico ele mostra a evolução dos casos, né, a quantidade de reportagens, de notificações de casos ao longo dos anos. Está bem defasado, né, mas é só para mostrar que a doença antigamente estava, né, na década de 90, estava em níveis basais e com o passar dos anos, né, foi aumentando a quantidade de casos. Depois eu vou até tentar achar um gráfico mais recente para que a gente tenha uma noção de como está essa difusão hoje. Mas nós sabemos, né, devido à grande quantidade de relatos, que esses casos eles têm crescido mais e mais no mundo inteiro. Tá? Então é uma doença realmente muito emergente e importante do ponto de vista econômico e para as criações de suíno. Como é que acontece então a transmissão dessa infecção? O vírus ele é facilmente transmitido de forma horizontal através do contato direto de um animal com o outro. Então, contato oronasal direto. Né? Mais uma vez a gente toca no assunto do confinamento, da proximidade entre os animais. Então, contato focinho com focinho, a própria difusão através de aerosóis, né? Espirros, tosses, secreções que esses animais possam estar liberando. Então, ricas, né? Uma grande carga viral nesse conteúdo, e o vírus é facilmente transmitido de um animal para outro. Então, todas as secreções já foram identificadas como positivas para o vírus. Sêmen, então o macho tem um papel muito importante também nessa transmissão venérea, né? Porque o vírus ele pode ser veiculado através do sêmen, secreções respiratórias, urina, fezes e assim por diante. Então, é por isso que o vírus é tão endêmico, porque ele é facilmente transmitido de um animal para outro através dessa diversidade de espécimes biológicos, essa diversidade de secreções e excreções que o animal possa estar eliminando, né? O colostro, por sua vez, confere proteção real contra o desenvolvimento da doença nos leitões. Então, esse é um dado importante e aí a gente volta o nosso pensamento para aquela fase onde a doença acontece com mais frequência, que é no período pós-desmame, como nós falamos no início da aula. Então, justamente por causa também desse fenômeno, né? As mães vacinadas, elas apresentam níveis adequados de proteção. Por sua vez, elas transmitem esses níveis adequados de proteção para os leitões, que enquanto estão nessa fase de aleitamento, estão, entre aspas, protegidos da gravidade da sintomatologia. Por sua vez, quando esse desmame acontece,
essa transmissão passiva deixa de ocorrer, os animais ficam susceptíveis. Também, né, em algumas situações, já foi reportada a transmissão vertical, onde a mãe infectada vai transmitir esse vírus para a sua prole ainda em útero. E nesses casos, a doença sempre cursa com morte embrionária, com natimortalidade, com o nascimento de crias fracas. Né? Então, também tem um impacto considerável na esfera reprodutiva. Né? Não é só na questão respiratória e tal. Como a gente falou, é uma doença multissistêmica. Mais adiante nós vamos vendo qual o mecanismo, quais os diversos mecanismos de ação que o vírus possui. Então, como nós já tínhamos dito anteriormente, o vírus é bastante resistente no ambiente justamente porque não é um vírus envelopado. Tá? Então, é importante ter essa situação em mente quando você está implantando um protocolo de controle e erradicação da doença. Né? Você não pode esquecer da desinfecção ambiental. Os vírus podem ser inativados por desinfetantes alcalinos, hidróxido de sódio, né? Porque o hidróxido por si é uma substância básica e tem esse poder de inativação viral. Também por agentes oxidantes, como o cloro, hipoclorito de sódio, a amônia quaternária, fenol. Então, todos esses componentes podem ser utilizados para a desinfecção de instalações e também de equipamentos. O vírus ele resiste à ação de uma série de desinfetantes comerciais, com base em álcool, clorexidina e iodo. Então, veja só, né? Ao mesmo tempo que você tem substâncias mais pesadas, digamos assim, como o hidróxido de sódio e a amônia quaternária, não adianta você usar esses desinfetantes mais comuns, como álcool, clorexidina e iodo. Porque, né, justamente por causa dessa ausência dessa parede lipídica, o vírus ele apresenta resistência a esses desinfetantes, que atuariam justamente desarranjando, dissolvendo essa camada lipídica, né, que o vírus, esse envelope lipídico que alguns vírus possuem, que não é o caso aqui, né? Essa tabela ela mostra a distribuição e frequência de detecção de ácido nucleico para o vírus, né, para o circovírus suíno tipo 2, por imunistoquímica em diferentes tecidos. Então foi feito um trabalho analisando a presença do DNA viral, né, em vários tecidos desses animais que foram necropsiados, e aí eles viram quais eram aqueles tecidos em que o vírus se mostrava mais frequente. Então, as tonsilas ficaram em primeiro lugar, até por uma predileção que o vírus tem por tecidos linfóides, linfonodos mesentéricos, linfonodos inguinais, placas de Peyer. Então, veja só, até agora, né, nós temos todos os tecidos que foram citados aqui são tecidos linfóides, porque o vírus ele possui uma certa predileção por tecidos linfóides. E esse é um outro problema seríssimo em relação a essa infecção, porque ela é uma infecção imunossupressora. Então, além do vírus causar as suas lesões, também predispõe o animal a outras infecções por causa desse ataque direto aos tecidos produtores de células imunológicas, né? Então, isso contribui para que a doença se perpetue naquele hospedeiro infectado. Então, também, né, em seguida, pulmões, linfonodos mediastínicos e submandibulares, baço, mucosa intestinal, fígado, rins, pâncreas, mucosa gástrica e também medula óssea. Mas nós podemos observar muito claramente que os tecidos linfóides são aqueles tecidos de maior predileção do vírus. Aqui nós temos, de maneira mais abstrata, de maneira mais básica, como ocorre a patogenia, que nós vamos detalhar mais adiante. Então, a primeira coisa que vai acontecer é a entrada do patógeno, né, através de células, através da mucosa, por exemplo, né, mucosa respiratória ou outra porta de entrada. E aí o vírus vai infectar células imunológicas, macrófagos, principalmente os macrófagos que estão ali no início dessa briga, dessa guerra, né? Então, a partir dessa penetração, dessa fagocitose nos macrófagos, vai haver uma replicação intensa no citoplasma de macrófagos,
né, uma divisão ativa, né, começam a ser formados novos vírions dentro do próprio fagócito. E aí, logo após, o vírus, né, os vírions, já em seu estado de maturação completo, eles deixam essas células causando viremia. Então, eles entram na corrente sanguínea e se disseminam pelo restante do organismo. Então, chegando naqueles órgãos-alvo, como a gente falou, né, os tecidos linfóides principalmente. Então, chegando aos tecidos linfóides, vai haver, mais uma vez, infecção das células linfócitos B, linfócitos T e assim por diante. E as agressões continuam ocorrendo, e isso vai fazer com que o animal ele tenha essa imunossupressão que nós falamos agora há pouco. Tá? Então, mais uma vez reforçando, nesse momento, né, em que o animal ele está com o sistema imunológico debilitado pela própria infecção e por outras infecções que possam estar acontecendo, aliado à presença de cofatores infecciosos, né, fatores de risco, patógenos oportunistas, então isso vai causando um agravamento nesse quadro. Muitos animais vão morrer, muitos animais vão permanecer infectados, causando essa deficiência no seu desenvolvimento, né? Então, justamente por isso. E aí o ciclo recomeça. Novos vírions são liberados, infectam células imunológicas. Esse animal ele se torna um grande disseminador do agente, porque ele vai estar presente em praticamente todas as substâncias que ele expelir, né? E aí podendo então infectar um outro animal contactante, um outro animal suscetível, e também permanecendo nesse animal, né, causando transtornos de uma maneira mais crônica nesses animais que sobreviverem nessa infecção inicial. Aqui a gente tem com mais detalhes, né, esse esquema ele foi retirado do livro, inclusive do capítulo que foi deixado lá para que vocês fizessem a leitura, e eu achei interessante a forma como foi organizada essa dinâmica viral. Então veja só o que é que nós temos aqui. Ó. Inicialmente, né? Transmissão viral via oronasal ou de outra forma, mas principalmente oronasal, que é a forma mais comum, né, do vírus chegar no susceptível. Então, a infecção pelo circovírus suíno tipo 2, como nós já falamos, né, ela vai ocorrer da 5ª até a 16ª semana de vida desse animal. O vírus, assim que adentra no organismo, ele vai chegar até macrófagos e também células epiteliais. Outra coisa interessante é que o vírus ele tem uma certa predileção, um certo tropismo por células com rápida divisão. Então, as células epiteliais, né, como nós sabemos, a exemplo de outras células, como células do epitélio intestinal e assim por diante, elas têm uma rápida multiplicação, né, essa necessidade de renovação muito constante. Então, o vírus tem uma certa predileção por essas células epiteliais. E isso vai fazer com que grande parte dos sinais clínicos esteja associados a essa invasão de células epiteliais, principalmente de células endoteliais, né, causando lesão em células endoteliais de vasos, e isso vai cursando também com problemas hemorrágicos que vão surgindo depois. A gente vai falar sobre uma síndrome hemorrágica causada por esse vírus também. Então, depois dessa replicação inicial nos fagócitos, ocorre viremia, distribuição sistêmica, então o vírus se dissemina pelo organismo. E aí nós temos duas situações. Então, primeiro seria uma infecção subclínica, que se caracteriza por uma baixa carga viral nesses animais, graças certamente ao seu sistema imunológico, né, estar, digamos assim, sendo capaz de manter essa infecção em níveis controlados. Então, um sistema imunológico mais robusto, né, faz com que uma baixa carga viral esteja presente nesse animal. De qualquer forma, né, o vírus vai estar presente nos órgãos, mas sem causar grandes lesões, grandes transtornos. No sangue, você vai ter uma diminuição nos linfócitos CD8+, justamente por causa desse ataque direto do vírus a essas células imunológicas. Então, querendo ou não, né, mesmo com pouca sintomatologia, com poucas lesões, mas esse animal, ele, de certa forma, ainda vai ter um déficit imunológico por causa dessa ação leve, né, mais contínua do vírus. Por sua vez, aqueles animais que desenvolvem a síndrome pós-desmame, síndrome de emagrecimento pós-desmame, eles vão ter uma alta carga viral
né? O vírus vai se disseminando pelo sangue, então vai destruindo linfócitos B e T. Vai havendo um aumento de monócitos justamente por causa dessa invasão, né, e dessa resposta imunológica. No tecido linfóide, o vírus vai causar atrofia do timo, justamente por causa também da destruição dos linfócitos B, depressão linfocitária. Esse processo crônico de infecção vai fazendo com que ocorra infiltração de histiócitos, né, e outras células fagocíticas também do sistema imunológico. Vão haver a presença também, a diminuição na quantidade de células dendríticas, porque são outras células imunológicas também alvo do ataque do vírus. Linfócitos B, linfócitos T também diminuído, e aumento nos fagócitos da mesma maneira, como se fosse uma tentativa de compensar, né, e de manter essa guerra com esse invasor que já se instalou e está causando grandes transtornos no organismo desse animal. No tecido não, isso a nível de tecido linfóide, né? Então a gente viu que ocorre uma destruição intensa do tecido linfóide, consequentemente imunossupressão. Nos tecidos não linfóides, nós temos também lesões. Então, o que é que vai poder acontecer? Pneumonia, hepatite, nefrite e enterite. Então veja, né, o vírus ele se encontra disseminado por todo o organismo, causando lesões em diversos tecidos, não só os linfóides. E aí, cada agressão dessa vai ser responsável pela manifestação de uma sintomatologia. Tudo isso, logicamente, na presença de cofatores não infecciosos e cofatores infecciosos. Então, agentes oportunistas, como nós falamos, ou no caso dos cofatores não infecciosos, seria a atuação de fatores de risco, né? Manejo, instalações, alimentação, superpopulação e assim por diante. Então, mais ou menos seria uma representação esquemática da patogenia dessa virose. Agora a gente vai falar mais especificamente de cada síndrome dessa. Lembrando, pessoal, que essas síndromes, elas podem, né, os sinais, eles podem se misturar. Tá? Então, nem sempre a coisa acontece conforme está na literatura. Então, pode ser que o animal ele tenha problemas respiratórios, mas também tenha problemas digestivos, tenha problemas reprodutivos, tudo junto, né? As síndromes nem sempre vão funcionar da forma clássica que a gente encontra na literatura. Mas até por uma questão didática é interessante que a gente faça essa divisão, porque realmente é o que a gente observa assim, com muita frequência nos animais acometidos. Então a síndrome mais comum causada por esse vírus é justamente essa, síndrome do emagrecimento pós-desmame. Então, quais são os suínos que estão afetados, que são mais afetados por esse tipo, né, de reação, de síndrome? São aqueles suínos que estão na fase final de recria e início da fase de engorda, né? Então já não são os leitões recém-nascidos, né? Já estão um pouco mais adiante, já tem algumas semanas de vida. Então geralmente da 8ª à 16ª semana. Então justamente naquela fase em que o animal ele deixa as baias de recria e já passa, né, para o sistema de engorda, para os lotes de engorda. Então ele perde o contato com a mãe, perde a proteção passiva. O que é que ela vai manifestar? Emagrecimento progressivo e atraso no crescimento. Então esses são os principais aspectos, os principais sinais. E também nós temos outras situações, outros sinais mais sistêmicos. Então o animal ele vai ter uma febre que de certa forma não é também tão alta, né? Uma febre que pode se aproximar de 41 graus, talvez um pouco mais. Palidez cutânea, também por causa da ação do vírus nos vasos. Dispneia, então existe um certo grau de comprometimento pulmonar, fazendo com que o animal ele tenha uma dificuldade respiratória. Diarreia, porque também nós vimos, né, logo mais atrás, que o vírus tem uma ação direta nas células, no epitélio gástrico, gastrointestinal, né? Lembrando sempre, o vírus tem predileção por células linfóides e por células que têm uma multiplicação rápida, uma divisão muito ativa. E também ulceração gástrica, graças ao mesmo ataque viral à mucosa gástrica, ao epitélio gástrico. Então nós temos essa situação. E tudo isso vai reunido, né, vai cursar com esse emagrecimento progressivo desses animais. Quando a gente fala de lesões histopatológicas, então, a nível de pulmão, né, nós temos essa consistência firme dos pulmões, que ficam nessa coloração bronze,
e com um edema bastante acentuado. E esses pulmões eles não colapsam por causa justamente desse processo, estima-se, né? Não está muito bem esclarecido esse mecanismo, mas acredita-se que seja devido à deposição de imunocomplexos no parênquima pulmonar, graças a essa infecção mais crônica, e aí fazem com que os pulmões eles fiquem mais endurecidos, eles não colapsam. E os linfonodos também vão estar hipertrofiados. Então esse é um sintoma, é um sinal muito presente nesses animais infectados, seja em qual for as síndromes, que seria esse aumento desses linfonodos. Mas aí a gente tem que lembrar assim, os linfonodos, assim que ocorre a fase inicial de infecção, essa fase mais aguda, com a invasão massiva dos tecidos linfóides, principalmente os linfonodos, né, que é quem vão estar ali naquela primeira linha de defesa desses animais, então vai haver uma hipertrofia justamente em resposta a essa infecção que acabou de acontecer. O organismo ele tenta compensar essa quantidade celular justamente para tentar conter a infecção. Então esses linfonodos eles vão hipertrofiar. Passando-se essa fase inicial, esse primeiro momento, com a instalação das síndromes, né, com essa infecção mais crônica, a tendência é que esses órgãos linfóides que antes estavam hipertrofiados, eles diminuam. Então você vai ter hipertrofia do timo, os linfonodos vão voltar ao seu tamanho normal, só que aí o que é que vai acontecer a nível celular? A guerra é tão intensa, né, a destruição tecidual linfóide é tão intensa, que o organismo ele vai, o tecido cicatricial, né, aquele tecido linfóide que antes existia, vai sendo substituído por tecido conectivo, né, tecido conjuntivo. Então o órgão volta ao tamanho, mas ele perde aquela capacidade fisiológica de defesa. Né? O tecido linfóide foi destruído por essa infecção. Então, só resumindo, né? Inicialmente nós temos uma hipertrofia ganglionar e depois essa hipertrofia volta a seus níveis normais. Né? Muito bem, então aqui nós temos algumas imagens. Primeiro, esse lote mostrando suínos com um score corporal muito abaixo do desejado, né, com emagrecimento, isso resultante da enfermidade, então é um lote infectado. Na figura 2, nós temos linfonodos ignais aumentados de tamanho, né, como a própria literatura diz, né, os achados de necrópsia são muito comuns, geralmente na fase aguda da infecção. E também aqui na imagem do centro, mais abaixo, um suíno apresentando-se apático, magro, né, justamente diante de um surto da infecção. Então, você observa que os suínos nessa fase, eles são realmente os que mais sofrem com a ação do vírus. Existe uma certa tendência que à medida que os animais vão se tornando mais velhos, esses sintomas eles vão sendo mais brandos. Então, essa fase intermediária do desenvolvimento dos animais é quem realmente é a que mais sofre com a infecção. Uma segunda manifestação clínica é o que nós chamamos de síndrome da nefropatia e dermatite suína. Então aqui os sinais eles são mais visíveis. Né? Existem sinais sistêmicos como sempre, né? Anorexia, o animal vai ficar prostrado, vai ter dores musculares, então de certa forma vai ter uma relutância para se movimentar. E aí o grande X aqui da questão, primeiro a lesão renal que vai acontecer, né? Causando realmente uma destruição tecidual a nível de parênquima renal. O animal vai ter um edema subcutâneo ventrocaudal, também graças a esses fenômenos inflamatórios, né, esse processo inflamatório, então, consequentemente, vai ter um aumento na retenção de líquidos. Geralmente afeta suínos na fase de recria também, né, ou engorda, então essa fase já mais adulta desses animais, depois de 16 semanas de vida. E esporadicamente acontece em animais adultos. Então é como a gente falava, né? Os animais adultos eles são mais resistentes. Os animais recém-nascidos, por estar recebendo imunidade colostral, também se tornam resistentes. Então essa fase intermediária é a que mais apanha. A mortalidade em suínos com mais de 3 meses de idade ronda os 100%. Então olha aí, né? Quando essa síndrome se desenvolve, quase que a totalidade dos animais infectados podem vir a óbito. Suínos com idades entre um mês e meio a 3 meses é de 50%.
Tá? Então, justamente porque eles ainda carregam, de certa forma, níveis de anticorpos, né, que atuam com uma certa proteção à infecção. Então, aqui nós temos, né, nessa manifestação, nessa síndrome, estima-se, isso não está muito explicado, mas estima-se que o vírus ele cause lesões no endotélio vascular, e aí vai acontecer aquele velho fenômeno em que o sangue ele escapa por essas lesões, né, e vai chegar ao intestício. Então, esse animal ele tem manifestações hemorrágicas, que podem se manifestar através do surgimento de petequias na pele, principalmente equimoses. Então, são sinais sistêmicos, né? São sinais dérmicos hemorrágicos causados por essa infecção. Então, veja só, esse suíno da foto 1 aqui, ele tem essas grandes lesões, né? Essa característica hemorrágica na pele. Inclusive, essa doença pode ser confundida com outras doenças também virais. As próprias pestes suínas, que vocês vão estudar mais tarde, também tem esse curso, né? Então são doenças que podem também atuar que podem estar presentes num diagnóstico diferencial. Mas aí, logicamente, que você vai ter outras manifestações clínicas, né, que vão poder fazer com que você descarte essas outras possibilidades. Na imagem do lado, nós temos justamente um rim sadio e um rim acometido pela síndrome. Então vejam a diferença na própria no parênquima dos dois órgãos, né? O nível de comprometimento do rim esquerdo é muito notável. Então, isso, né, graças à ação direta do vírus nesse órgão e também o processo inflamatório, a deposição de imunocomplexos que vai acontecendo. Ainda nós temos uma outra situação que é enterite associada ao cercovírus suíno tipo 2. Se vocês lembrarem, nas primeiras síndromes, nós também tínhamos a presença de diarreia, principalmente na síndrome pós-desmame. Só que em alguns casos você tem uma síndrome, problemas entéricos isolados. Tá? Então, essa enterite associada ao vírus. O vírus ele ataca unicamente o trato gastrointestinal. Então, o que é que você vai ter? Né? Os suínos atingidos vão estar entre a 8ª e 16 semanas de idade, e aí ela se caracteriza por um espessamento na mucosa intestinal. Então é uma enterite granulomatosa, quando você vai fazer uma análise histológica desse tecido. Né? E também vai ter os linfonodos mesentéricos hipertrofiados por causa da presença do vírus naquele tecido. Então seria uma enterite também associada ao vírus. Neste caso aqui, de maneira isolada, sem manifestação de sinais dérmicos ou outro tipo de sinal. E aí também as falhas reprodutivas, que embora raras, podem acontecer. Como lá no primeiro caso, né? A gente viu que inclusive os abortos podem acontecer. Então a infecção também está associada à falência reprodutiva. Né? Os animais podem ter aborto no terço final da gestação, os animais podem nascer fracos, podem ser natimortos, né? Então o vírus também atuando nessa esfera reprodutiva. Neste caso, né, quando você tem análise dos tecidos desses fetos abortados, você vai observar que o vírus ele tem uma ação direta sobre o miocárdio. Então causa uma miocardite fibrosante e necrosante, e isso é um dos fatores que fazem com que esses animais sejam natimortos, né? Ou então que a fêmea, a mãe, a matriz venha a abortar. Então essa ação direta do vírus no miocárdio e em outros tecidos também, mas principalmente no tecido cardíaco. Essa figura eu acho muito legal porque ela condensa todos os tecidos que sofrem a ação do vírus. Então olha só, no intestino, enterites, né, que podem cursar com diarreia, enterites de várias formas. No rim, a nefrite, como nós vimos agora há pouco. Na pele, aquela dermatite hemorrágica. O pulmão pode se estabelecer um quadro de pneumonia, necrosante, proliferativa. O animal, como um todo, né, ele pode ter palidez, icterícia e emagrecimento progressivo. Os linfonodos vão estar infartados, dependendo
da situação de onde o vírus penetrou, né? Então, mas você pode ter uma hipertrofia generalizada de linfonodos, falhas reprodutivas no aparelho reprodutor. Então, multissistêmicas, né? Então, a doença pode acontecer de várias formas. Por fim, como fazer o diagnóstico? Então, primeiro, a presença de sinais clínicos é importante, mas não é determinante para o diagnóstico, porque nós vimos que podem existir uma série de outras doenças que vão se comportar da mesma maneira. Então, quando esses sinais clínicos estão associados com atrasos no crescimento, dispneia, linfonodos aumentados e diarreia, né, pode ser um forte indicativo, mas, como nós dizemos, né, ao mesmo tempo não é o suficiente para você fechar um diagnóstico. Então, quando você vai explorar um pouco mais, você vai observar que existe uma depressão linfocitária, como nós já falamos, né, pela ação direta do vírus em tecidos linfóides, inflamação nos diversos órgãos, mas principalmente pulmões e tecidos linfóides, porque são aqueles em que o vírus ele está presente com mais intensidade. Se você faz lâminas, né, desses tecidos, você pode observar corpúsculos de inclusão intracitoplasmático e macrófagos. Então, isso não é um sinal patognomônico da doença, mas é um forte indicativo de que se trata do circovírus suíno. E aí, o diagnóstico definitivo realmente ele vai se concretizar quando você submete essas lesões a uma prova molecular, como por exemplo a PCR, ou a própria imunistoquímica, em que você vai detectar a presença dos anticorpos ou então do próprio patógeno nos tecidos analisados. Então, essas seriam as duas técnicas em que você realmente poderia ter um diagnóstico padrão ouro, fechar o diagnóstico, né, identificar diretamente a presença do conteúdo molecular ou mesmo do próprio de outros componentes virais impregnados no tecido. Em relação ao tratamento, nós sabemos que por se tratar de uma infecção viral, não há um tratamento específico. Então, o que você vai poder fazer diante de uma situação como essa? A administração de antimicrobianos, porque, como nós vimos, né, o animal ele fica imunossuprimido, então vai com certeza haver infecções secundárias também por bactérias. Água e alimento de fácil acesso, porque esses animais, eles, como nós já vimos, né, eles sempre vão ter um estado de prostração, né, essa manifestação mais sistêmica, então sempre vão ter anorexia e outros transtornos sistêmicos, e aí você deve deixar água e alimento de fácil acesso, até para que esse comprometimento ele não fique mais exacerbado ainda por subnutrição. E a terapia de suporte, então esses animais eles devem receber hidratação, polivitamínicos, aminoácidos, lógico, de acordo com aqueles sinais que se mostrarem presentes naquele tipo de infecção, aquela síndrome que aparecer, né? Mas, geralmente, não existe uma terapia específica que você possa utilizar. Em relação à prevenção e o controle, que eu diria ser muito mais importante nesse caso, existe uma série, um leque de estratégias, né, que você tem que fazer uso para evitar não só essa, mas outras infecções. Então, em relação ao manejo, né, qual seria o sistema de manejo, quais as alternativas de manejo adequadas para essa infecção? Segregação por idade. Nós sabemos que aqueles lotes, aqueles criatórios em que não existe essa separação por idade, né, os lotes eles são misturados, suínos mais jovens com suínos mais velhos. Então, isso é péssimo para o sistema de criação, porque você tem uma circulação muito maior ali de diferentes patógenos para animais de diferentes idades, então uns mais suscetíveis e outros não. E isso causa uma heterogeneidade, né, em relação a esses animais. Vazio sanitário, então aquele sistema sempre muito falado, né, todos dentro, todos fora, permite com que você faça realmente um vazio sanitário satisfatório, possa fazer uma higienização adequada nas instalações e equipamentos, livrando, né, ou pelo menos diminuindo a carga viral naquele ambiente. Ventilação adequada. Então nós sabemos que a presença de luz solar e a ventilação adequada é um fator primordial para o status sanitário daquele rebanho. E evitar a superpopulação, que nem sempre é possível, né, principalmente levando-se em consideração essa pressão de mercado que nós temos hoje. Controlar as co-infecções. Então,
é importante sempre estar monitorando a presença desses cofatores infecciosos, né, e controlando eles, se isso for possível, através da administração de antibióticos, né, e assim por diante. Nutrição adequada, então, administração dos minerais necessários, adição da vitamina E, que é um excelente protetor celular, assim como o selênio e o ácido linoleico. Então, isso, de certa forma, vai dar uma reforçada no status imunológico desses animais. E a vacinação. Então, no mercado existem, né, vacinas contra o circovírus suíno tipo 2, e isso causou uma revolução no controle. Mas mesmo assim, mesmo com a presença, com a existência de vacinas, nós sabemos que o mundo inteiro ainda sofre muito com essa infecção. Então ela está presente, independente da utilização de vacina ou não. Mas, logicamente, que a vacina é uma ferramenta importante e auxiliar, né, e que faz toda a diferença no estabelecimento de uma estratégia, de um programa de controle dentro de uma pocilga como essa. Então, existem várias vacinas registradas no Brasil, se não me engano são 4 tipos diferentes. Uma é inativada, então ela é utilizada para administração em reprodutoras, para que essas reprodutoras elas passem adiante, passem a sua prole a imunidade colostral. E também tem 3 vacinas para utilização em leitões, 2 que são vacinas que utilizam subunidades, ou seja, são muito seguras para administração em leitões, e uma outra baseada numa quimera. Então eles pegaram fragmentos do circovírus suíno tipo 1 e 2, né, inativaram, e isso também causa uma proteção muito interessante nesses leitões. Aqui nós temos um esquema que vai ficar disponível para vocês, a questão do protocolo vacinal, né? Geralmente essas vacinas elas são administradas a partir das 3, dependendo da situação, né, de 2, mas na maior parte dos casos a partir das 3 semanas de idade. E, logicamente, que aí, em cada situação, em cada local, o protocolo vacinal ele poderá variar de acordo com a disponibilidade da vacina no mercado e assim por diante. Como medidas gerais para a contenção dessa infecção, nós temos todos aqueles pontos que devem ser observados. Então, a redução de estresse do animal é importante, temperatura adequada, presença de circulação de ar adequada, né, e diminuição do excesso de gases. Então, é importante que essas instalações elas contem com exaustores, que é para justamente diminuir essa quantidade de amônia oriunda do nitrogênio que é eliminado nas fezes, né, porque nós sabemos que o excesso de gases, principalmente amônia, dentro de uma criação, ela vai causar lesões no trato respiratório desses animais, consequentemente predispondo ainda mais esses animais a adquirirem infecções, né, a contraírem patógenos infecciosos. Então, esse controle de gases é muito importante, né? Os exaustores eles vão justamente puxar esses gases que são gerados de dentro da pocilga para fora, sendo eliminados. Uma observação importante em relação à densidade dos animais, porque justamente nós já vimos que a superpopulação é um sério fator de risco. Restrição de misturar as idades, então a gente viu, né? O interessante é que cada lote ele tenha animais com o mesmo score, com a mesma faixa etária, até para facilitar o manejo. Boa higiene, dispensa comentários, né? Boa nutrição. E também uma ferramenta interessante, que é bastante utilizada em outras infecções também, é a chamada autorreposição. Então nós sabemos que o plantel ele necessita sempre de uma reposição de matrizes, né, para manter a produção constante. Então essas matrizes elas também devem passar por uma ambientação, como nós comentamos em aulas anteriores, para que, de certa forma, também possa ter contato com o vírus e só comecem, né, realmente ingressem na produção quando já tiverem passado dessa fase, né, inicial de primeiro contato com o vírus e estejam estáveis. Então, essa ambientação de Marrans é importante na chegada desses novos lotes. Sistema todos dentro, todos fora, pelo que nós já comentamos, né, a facilidade em você realizar o vazio sanitário e a desinfecção das instalações. Então, isso na verdade é um conjunto de medidas que não podem funcionar sozinhos. A vacinação é importante, aliada a essas medidas gerais, e isso pode fazer toda a diferença em um programa de controle da doença dentro de um criatório.